Boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro, e nós vamos falar sobre o hábito de reclamar e também sobre o trabalho de cooperativas. Vem com a gente, o programa está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste na TV UFG ou nos acompanha pelo canal do YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos escuros, longos e lisos, e hoje eles estão amarrados, e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. O professor faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. E nós dois estamos de pé, lado a lado. Atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma televisão bem no centro entre nós dois. É nessa TV que hoje vão aparecer o nosso direto da redação e também as nossas matérias. Bom, mas a gente já começa com o nosso tradicional giro de notícias. Um ex-presidente do Brasil, senadores da República e governadores de estados brasileiros têm algo em comum. São pessoas que descendem de homens e mulheres que teriam alguma relação com pessoas escravizadas no país. Essa é a conclusão principal de um projeto chamado Escravizadores, que é uma investigação inédita realizada pela agência pública, que mapeou os antepassados de mais de 100 autoridades brasileiras do Executivo e do Legislativo, para identificar se havia casos de uso de mão de obra escravizada. E o resultado desse mapeamento é que dos 116 investigados, ao menos 33 teriam antepassados que tiveram relação com pessoas escravizadas. Muitos dos políticos sequer conheciam os antepassados ou mantiveram relação próxima com a linhagem. Se você quiser saber os nomes e quem são esses políticos, é só acessar o site da agência pública. Uma outra informação interessante: mais da metade da população brasileira não lê livros. É o que aponta a 6ª edição da Retratos da Literatura no Brasil, que foi divulgada pelo Instituto ProLivro no mês de outubro. Bom, essa pesquisa avalia o comportamento do leitor desde 2007, com resultados a cada 5 anos. Vou fazer só uma correção, ela foi divulgada em novembro, viu? Não em outubro. Bom, e segundo esse levantamento, 53% das pessoas não leram nem parte de um livro em qualquer mídia e de qualquer gênero nos 3 meses anteriores à pesquisa. Pela primeira vez desde o início da série histórica, a proporção de não leitores foi maior do que a de leitores, com reduções em todas as classes, faixas etárias e níveis de escolaridade. Foram mais de 7 milhões de leitores perdidos nos últimos 5 anos e um total de 11 milhões de pessoas que deixaram de ler desde o ano de 2015. Bom, mudando de assunto agora, você conhece alguém que reclama muito? Ou quem sabe você mesmo, reclame muito? Seja no trânsito, ou no trabalho, ou falando da família. Bom, para muitos, reclamar serve de alívio emocional, mas especialistas alertam que o exagero pode fazer mal tanto para quem diz quanto para quem ouve. A gente confere mais detalhes sobre essa informação interessante, agora com a Janaína de Oliveira, que vai aparecer aqui na nossa tela e conversa com a gente direto da redação. Boa tarde, Jana. Obrigada por estar aqui com a gente para contar essa pesquisa, esses dados tão interessantes, Reclamar, então, pode fazer mal. Exatamente, Camila, boa tarde a todos. Antes de continuar, pensando em nosso público cego de baixa visão, vou me descrever. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros, mas hoje estão presos em um coque. Estou em pé aqui na redação do TV UFG. Atrás estão os computadores e os meus colegas. Pois é, esse assunto vai render bastante. Muita gente vai se identificar. Olha só, motivos para reclamar não faltam, não é?
Tem gente que torce o nariz até para os pequenos problemas do dia a dia, outros tentam se segurar, guardar para si, mas em todo caso, o certo é procurar ajuda profissional, porque na maioria das vezes nossa frustração vem de questões mais profundas. Nossa dor não é um erro, não tem que ser escondida. Mas é muito importante acolher esse sentimento antes que ele fique ainda mais forte. Pensando nisso, uma importante reflexão foi divulgada por uma professora da Universidade Internacional de Valência. O nome dela é Maria Garcia. Ela trabalha com saúde mental na Espanha e observou que o ato de reclamar virou uma estratégia de interação social. Por exemplo, nas redes sociais, publicações que reúnem críticas e reclamações ganham mais visibilidade do que as consideradas positivas. Reclamar não é um problema. Faz parte da experiência humana demonstrar insatisfação, mal-estar ou frustração, por exemplo. Gera até um alívio de momento. Eu, por exemplo, Camila, sou reclamona, assim, confesso isso, expresso minha insatisfação toda vez que alguma coisa dá errado, não importa a proporção. Se eu derramei água no chão ou perdi um compromisso, a reclamação já vem no automático. Mas detalhe, quando eu termino de dizer aquela reclamação, a raiva já passa e eu consigo continuar. Antes de continuar, eu quero saber mais de você, Camila. Como você lida com a reclamação antes de eu trazer aqui algumas dicas de como melhorar aí no dia a dia? Bom, também preciso dizer que sou uma pessoa reclamona, reclamo em muitos momentos da minha vida, sou um pouco ranzinza geralmente, mas tenho tentado mudar. Eu acho que o amadurecimento e o envelhecimento faz a gente entender as coisas um pouquinho melhor, às vezes levar na brincadeira, rir da gente mesmo, mas para pessoas como nós, Janaína, que gostam de reclamar, quais são os cuidados? Como é que a gente pode evitar, às vezes, sobrecarregar o outro ou sobrecarregar a gente com essa sensação aí? Pois é, então agora é o momento da gente prestar bastante atenção. A pesquisadora entende que fazer queixas o tempo todo gera um desgaste, até emocional mesmo. E esse exagero afeta não só quem fala, mas também quem ouve essas reclamações a todo momento, porque depois de conviver com uma pessoa assim. Estudos destacam que se lamentar pode causar mudanças estruturais no cérebro. Isso significa que as pessoas que têm essa reclamação crônica sofrem uma redução na capacidade de resolver problemas, tomar decisões ou até de se planejar, justamente porque o pessimismo toma conta ali e diminui a capacidade da pessoa de agir em relação ao problema. Outro alerta é que esse comportamento pode estar relacionado com pensamentos intrusivos, ruminações, baixa autoestima, cansaço, fadiga mental, por fim. A pesquisadora Maria Garcia recomenda algumas estratégias para uma mudança de atitude. É um início de conversa, viu? A primeira é se concentrar no agora, pensar mais no presente e evitar esses pensamentos sobre o passado ou sobre o futuro, que são momentos que a gente não consegue controlar. E anotar também o que faz bem no dia a dia, considerando até as pequenas coisas, se você ficou feliz por ter café em algum momento no lugar em que você está, se você encontrou alguém que você gosta, lembrar dessas situações ajuda a aliviar um pouco do estresse. Logo em seguida vem outra dica, a busca por soluções para ajudar a enfrentar todos esses problemas do dia a dia, ao invés de só aprofundar no problema em si. Além disso, evitar conversar de forma muito focada em questões negativas, tentar propor um lado mais construtivo para enfrentar problemas. A gente sabe que existem vários níveis de dor e que as pessoas precisam, às vezes, desabafar mesmo, ter um ombro amigo. Só que é muito importante levar em consideração essa ajuda profissional para dessa dor conseguir seguir em frente. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada pelas dicas, Jana, e pelas informações também. Quem sabe a gente consegue, né, mudar um pouquinho e parar de reclamar tanto. E para você que está em casa aí também, né, uma dica importante, valorizar os bons momentos, mesmo que sejam pequenininhos, né, para a gente ter uma vida um pouquinho mais leve. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco volta para trazer informações sobre a formação de professores aqui no Brasil por meio de cursos EAD. Será que isso é positivo para a nossa realidade? A gente também traz outras informações sobre cultura para você aproveitar o seu final de semana. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com Conexões de hoje e agora a gente fala sobre educação. Cerca de 65% dos professores brasileiros em formação, ou seja, aqueles que estudam, fazem cursos EAD, à distância. Esses dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Bom, a gente vai saber um pouquinho mais sobre as consequências de tantos professores estarem sendo formados por cursos à distância. Confira mais no nosso material de hoje. Boa tarde para todo mundo, e é isso mesmo. E considerando apenas os estudantes que ingressaram na graduação de pedagogia ou de licenciaturas, cerca de 81% optaram por cursos à distância. Mas antes de me aprofundar no assunto, vou fazer a minha autodescrição. Me chamo Amanda Dutra, sou uma jovem mulher de pele clara com cabelos crespos, curtos e escuros. E os meus olhos também são escuros. E hoje estou usando um óculos de grau. E aqui ao meu lado, para falar melhor sobre esse tema, hoje eu recebo a professora Lueli Duarte, que também está como diretora da Faculdade de Educação da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, de cabelos castanhos claros e olhos castanhos, e que usa óculos. Então, professora, para começar, eu gostaria de perguntar o que leva esse aumento para esses estudantes optarem mais por cursos à distância em relação aos presenciais, né, na área da educação. Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde ao público que nos assiste nesse momento. As razões que levam é a oferta. Hoje nós temos, pelo Censo Superior, que saiu agora em 2023, referente ao ano de 2023, uma oferta muito maior de cursos, de vagas em cursos à distância do que de cursos presenciais, especialmente nas instituições privadas de ensino superior. Essa é uma das razões fortes pela procura. E também dos nossos municípios, a grande maioria dos municípios também ofertam cursos em AD. Então, para quem está fora dos grandes centros, a procura fica mais fácil, né, pelo ensino à distância do que presenciais. E pode-se dizer que há mais vantagens em cursos EAD do que cursos presenciais? Vantagem, não se trata de vantagens, né? Eu acho que, ao contrário, o curso presencial ele tem muito mais vantagens, principalmente naqueles cursos, naquelas disciplinas de naturezas mais práticas, que são essencialmente, necessitam de uma presencialidade. E há cursos que nós sabemos que não é possível ser ofertados à distância. Alguns podemos pensar em alguma porcentagem, mas não em todos os cursos. Então, não há tantas vantagens assim. Levando em conta, então, que há mais desvantagens do que vantagens, quais são as principais dificuldades observadas nesses estudantes que se formam em cursos mais EAD, principalmente aqueles que são mais da área de exatas, como matemática, física, que às vezes precisaria aprender mais para ensinar? Olha, se você pegar os dados, lembrando aqui da sua primeira pergunta, para você ter uma ideia, nos cinco últimos anos, de 2018 até ao momento, nós tivemos um aumento na oferta de vagas em AD de 232%. O presencial não acompanhou isso. Então, não houve uma oferta de vagas em cursos presenciais, principalmente na rede pública. Nós temos uma oferta muito maior. Tá? Então, isso leva à procura maior em cursos em AD. Isso é preciso que se repense, portanto, essa oferta. E mais, é preciso de uma política de Estado de avaliação e monitoramento do ensino em AD. Porque nem todos, ou a gente não pode generalizar, mas pode-se dizer que há muitos cursos de péssima qualidade, sejam eles de quais forem. Nesse quesito de cursos, portanto, a gente tem que repensar a oferta, enfim. Entendi. E quais as principais faltas mesmo na aprendizagem desses alunos que podem ser vistas, que às vezes eles só poderiam ter essa aprendizagem no presencial? A senhora pode me citar alguns exemplos? Olha, para começar, da relação professor-aluno.
enquanto a relação aluno-professor na presencialidade é em torno mais ou menos de 10, 15 alunos por professor, na EAD você vai ter aí mais ou menos em torno de 50 alunos por professor. Certo? Então, isso aí já mostra que esse acompanhamento pedagógico mais próximo é muito mais difícil numa EAD do que num curso presencial. E nem todos oferecem a quantidade de tutores, ou seja, aquele apoio necessário. Então, esse aluno fica muito à deriva, sozinho, no processo. Então, a evasão também acontece, o abandono, as retenções, enfim. Na EAD. Entendi. E o que pode ser reformulado, então, no ensino EAD, talvez transformá-lo em um ensino híbrido, né, para que haja essa prática presencial? O que pode ser pensado para mudar essa realidade? O que precisamos pensar mesmo é, como eu disse, é uma política. Nós precisamos de uma política séria para regulamentar a EAD nesse país, para que tenhamos avaliação, tenhamos monitoramento e acompanhamento desse ensino ofertado na modalidade EAD. Não basta só a melhoria, dizer aqui o que falta, e temos também que pensar na oferta, na ampliação de ofertas nas instituições públicas, nas universidades públicas, nos institutos federais de ensino, que ofertam um ensino de qualidade. Mas, para isso, a gente precisa de investimento público na educação pública, nas universidades. É preciso pensar em garantir o acesso, a permanência, a inclusão, a aprendizagem, a conclusão de todos os alunos. O ensino não se trata de dizer que um é melhor do que o outro, mas não há sem sombra de dúvida que os cursos ofertados, ou que tenham uma grande parte de oferta das disciplinas na presencialidade, têm uma qualidade melhor. O que não significa dizer, como eu estou dizendo, que todos os cursos em AD são ruins, mas em sua grande maioria, infelizmente, são, pelo menos no país. Tá certo, professora, muito obrigada pela sua participação. E é isso, volto com vocês aí no estúdio. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre a importância do trabalho das cooperativas para a produção da agricultura familiar aqui no estado. E o conteúdo que a gente vai mostrar agora foi produzido por estudantes de jornalismo aqui da UFG, sob a orientação da professora Gabriela Marques. No sudoeste de Goiás, na cidade de Caiapônia, Palestina, 34 famílias trabalham juntas na Coopercap, Cooperativa Agroindustrial de Agricultores Familiares da região. A Coopercap existe há 15 anos e hoje atua principalmente no ramo de hortifruti, com produtos orgânicos. Porque o agricultor familiar, ele não preocupa de produzir coisas saudáveis só para ele comer. Não existe uma horta para o agricultor comer e outra para ele comercializar. Então a preocupação dele é na saúde, é de conseguir produzir coisas saudáveis para a família e também estender, né, para as outras famílias. O cooperativismo é um sistema de associação de pessoas independentes que desenvolvem atividades socioeconômicas por meio de uma empresa de propriedade comum. Quando a gente se une, a gente consegue acessar vários mercados, a gente consegue resolver vários gargalos que sozinho é impossível da gente conseguir. A cooperativa atua também dando assistência às famílias com o objetivo de melhorar os processos envolvidos, desde a produção até a venda. Então, através da cooperativa, né, ela se colocou à disposição para ser, né, para ajudar o produtor, tanto nas vendas, né, como na assistência técnica, né, no acompanhamento, no incentivo. Então, isso tudo proporcionou que a gente melhorasse cada dia mais a nossa produção. Os produtos da Coopercap atendem tanto o mercado privado, como supermercados e feiras, quanto programas institucionais do governo federal, como o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Bom, e para finalizar o nosso programa de hoje, já temos algumas dicas culturais para o seu final de semana, viu?
Bom, o Museu da Imagem e do Som recebe a exposição Caminhos Ancestrais, um olhar sobre os povos originários do Brasil, com fotografias do artista Kim Sen. As obras retratam as comunidades indígenas brasileiras, como você vê aqui em uma das fotos. Também as tradições milenares e o jeito, da cultura e rituais sagrados desses povos e a ligação deles com a natureza. E essa mostra fica em cartaz até o dia 19 de fevereiro do ano que vem. A entrada é totalmente gratuita. E o MIS, o Museu da Imagem e do Som, funciona na Praça Cívica, de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Você pode chegar lá facinho de ônibus, muito acessível e, claro, gratuito. Então, uma boa opção para você. Falando de uma outra exposição, a mostra Arte Africana, Máscaras e Esculturas conta com uma coleção chamada de África, composta por 416 peças, entre máscaras, estatuetas e objetos rituais, que refletem a influência africana na formação da nossa cultura. E essa exposição está aberta na Vila Cultural Cora Coralina e pode ser visitada até o dia 6 de janeiro. Todos os dias da semana, de segunda a domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Bom, e se você quiser sugerir para a gente algum evento para ser divulgado aqui, ou alguma crítica, alguma sugestão, você pode fazer isso pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp. O número dele é 62991811406, que já está aqui na tela para você tirar uma foto ou anotar. Além disso, a gente também tem muito conteúdo divulgado nas redes sociais. Quer ficar por dentro da nossa programação, das nossas novidades? Então procura por TV UFG no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube, no X. Você pode curtir, compartilhar e também conversar com a gente sempre que quiser. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Tchau, tchau!